Agora é lei. Porto Alegre já permite a implementação de controle de acesso em loteamentos da capital. A iniciativa é do vereador Moisés Barbosa Maluco do Bem, do PSDB. O projeto de lei que originou essa legislação foi aprovado pela Câmara em dezembro de 2021 e sancionado pela Prefeitura em março de 2022. Vereador Moisés, é uma lei que se ajusta a uma norma federal que estabelece regras para loteamentos. Queria entender, nesse primeiro momento, de que forma isso pode trazer mais segurança para os moradores. Bem-vindos. Muito obrigado. É fácil de compreender. Porto Alegre, como as grandes cidades, busca segurança, né? Busca pertencimento dos moradores pelos locais que eles vivem. O loteamento tem uma característica diferente do condomínio. O loteamento, as ruas são abertas pelo poder público, há a questão do recolhimento de lixo, há a questão da iluminação pública, não é condomínio, é loteamento. Então, o que aconteceu antes do ano de 2017? Vários loteamentos em Porto Alegre tinham uma disputa jurídica sobre a liberdade de ir e vir nestes ambientes. Então, alguns moradores, proprietários se organizavam, colocavam ali algum tipo de controle de acesso, e aí havia uma denúncia, o Ministério Público não tinha segurança, nenhuma legislação que permitisse aquele monitoramento de acesso, né? E aí acabava tendo um conflito e uma insegurança jurídica. E mudou uma norma federal no ano de 2017 que permitiu que os municípios legislassem sobre isso. E aí eu fui provocado aqui na Câmara, e é importante esse espaço de dizer que os vereadores, eles recebem muitas demandas da sociedade. Então a associação lá do loteamento do Lago Nova Ipanema foi a primeira que me convidou a conhecer uma praça que é maravilhosa na Zona Sul, muito frequentada, e que nos finais de semana tinha uma super, vamos dizer assim, uma super população acessando aquele ambiente muito legal, só que alguns problemas começaram a surgir. Algumas depredações, alguns furtos, e começaram os moradores a se sentirem incomodados. E aí eles pediram que fosse colocado, porque no Rio Grande do Sul e no Brasil, outros municípios começaram a correr atrás dessa legislação. Aqui a gente teve Estância Velha, a gente teve Rio Grande e vários outros municípios no Brasil também. E aí esses moradores disseram, olha, a gente gostaria de colocar, mas legalmente, uma forma de monitorar as pessoas que vêm à praça, que vêm ao nosso ambiente aqui, ao nosso bairro, ao nosso loteamento. E aí eu fui estudar, vi que realmente era necessário fazer essa legislação. Então antes, os vereadores que tentaram, não conseguiram. Ah, mas por que o vereador Moisés Barbosa, o Maluco do Bem, conseguiu? Porque mudou a lei federal, permitindo que os municípios legislassem. Então foi uma importante medida, vieram as parcerias aí do vereador Hamilton, do vereador Cassiá, de outros vereadores, e a gente conseguiu transformar isso. Então o que muda de verdade e quais são as regrinhas para as pessoas entenderem? Se mais de 50% dos proprietários desejarem ter o monitoramento, e eu quero deixar claro, não há proibição na liberdade de ir e vir. Há um controle de acesso, um monitoramento, que se a pessoa se negar a fazer, ela pode adentrar, ninguém vai impedir dela de entrar. Porque quando a gente está falando de controle, o senhor falou monitoramento aí, Sim. Além disso, câmeras, alguma barra a entrada ali com cancelas? Importante. O que é que permite-se fazer? Né? Tu pode, aí fica a critério do loteamento. Tu pode simplesmente fazer uma chicane, vamos dizer assim, uma curva, botar uns cones e botar câmeras de vídeo monitoramento para pegar a placa e os motoristas, as pessoas que estão acessando. Tu pode também, em horários noturnos, em horários diferenciados, colocar sim uma cancela e perguntar, né? O senhor gostaria de se identificar? Se a pessoa disser, não quero me identificar, a câmera já pegou a pessoa, já pegou a placa, tu libera a cancela, ela vai entrar. E aí fica a pergunta, por que uma pessoa vai se negar a se identificar para acessar uma praça? É direito dela? Tudo bem, pode ser direito. Mas aí há um índice muito favorável, que passa 80% de redução de problemas de depredação, de ilícitos, quando é
instalado algum monitoramento ou controle de acesso. Então, tu aumenta, na verdade, a segurança, tu não proíbe que as pessoas acessem, e é uma modernidade que já vem sendo implantada em outras cidades. Eu tive o prazer de apresentar muitas reuniões, audiência pública. Não é todos os loteamentos que não são todos os que podem, por exemplo, os loteamentos que têm ônibus que atravessam, vias arteriais, isso não tem como fazer um controle de acesso, aí mexeria muito com a questão urbanística, de mobilidade. Então a prefeitura está preparada agora de permitir, claro, analisando caso a caso. Tem morros, por exemplo, em Porto Alegre, que não tem como fazer um controle de acesso, porque tem grandes áreas de campo, de mata, então, mas certamente mudou a vida das pessoas para melhor. A gente tem visitado vários loteamentos, eu citei um aqui, mas tem Verdes Pássaros, Chácara das Nascentes, vários, que a gente vai e os moradores, pá, ô vereador, que bom, que maravilha, aqui reduziu, tinha um pessoal que vinha aqui que não era pelo motivo legal, os caras ficavam aí bebendo excessivamente, acabavam jogando dejetos, diminuiu muito isso e a gente fica feliz de ser útil à sociedade. Porque aí eu vou falar direto aqui, usando o trabalho lindo que a Poa TV faz aqui, né, a TV Câmara, de falar aqui, usar esse espaço e dizer o seguinte: os vereadores, às vezes, 4, 5 da tarde, estão aqui no plenário e se questiona muito efetivamente o que ele consegue fazer para mudar a vida das pessoas. Eu fico muito feliz que o loteamento de acesso controlado seja realidade, outras iniciativas a gente tem que a gente vai ter oportunidade de falar, da desburocratização das podas, da política municipal hidroviária do Lago Guaíba. Então eu fico muito feliz que a Malux do Bem e o mandato que a Malux do Bem conseguiu através de mim, consiga, nestes momentos, lá na ponta, fazer a diferença para alguém. E quando a gente está falando sobre esses mecanismos, tá, vereador? A câmera, a cancela ou os cones, né? Quem que administra isso aí? E até pode ter que pagar para poder ter esses mecanismos aí. Sim, é o próprio loteamento, né, que geralmente estabelece associações, né, eles têm que fazer reunião, tem que ter a ata da aprovação dessa instalação. Tem na lei já a previsão de que se tiver algum tipo de vigilância, essas vigilâncias não podem ser armadas. Então tem uma série de características que foram fruto do debate. Esse, por exemplo, da questão da segurança, da vigilância, foi os próprios, vamos dizer assim, presidentes de associações de moradores e presidentes desses loteamentos que fizeram as sugestões que a gente acolheu nas reuniões que a gente fez, na audiência pública. Audiência pública, inclusive, transmitida pela TV. Eu lhe pergunto isso porque na legislação, até me corrija se eu estiver errado, né? Que os moradores que adquiriram o imóvel antes da lei de 2017 não quiseram colaborar com o pagamento e a manutenção desses equipamentos de monitoramento, eles não serão obrigados. Não. Na verdade, a busca de, vamos dizer assim, de ajuda financeira dessas organizações vamos dizer assim, é um ônus que acaba ficando com a administração desses loteamentos. Por exemplo, nesse loteamento que eu citei, que foi o primeiro, do Lago dos Nova Ipanema, eles têm uma sede, eles têm uma horta comunitária. Então, há um aumento de contribuição espontânea. O morador vê que o ambiente é bem cuidado, tem o ônus nesse acordo entre a cidade para aqueles loteamentos que acabam tendo acesso controlado, eles acabam adotando mais áreas para a sua responsabilidade. Então, aquele morador e aquela administração que tiver êxito, também a gente tem visto o aumento da contribuição espontânea, porque o morador se sente mais valorizado. Poxa, estou morando num lugar que tem mais zelo, mais pertencimento. Então, não perde-se a característica da iluminação pública, da coleta de lixo. Então, a experiência tem sido muito gratificante de voltar nesses lugares. A gente também quer fazer aqui uma observação. Há um processo de regulamentação que, aos poucos, vai, na verdade, se constituindo. Então, digo aqui que aqueles que não conhecem o projeto, busquem na prefeitura, na SMAMU, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, né, essa regulamentação, quais são os documentos que tem que recolher. Perguntem para estes loteamentos
os índices positivos, qual foi o caminho que eles adotaram para conseguir. E é importante ter lá na entrada a placa, ó, autorizado pela lei municipal número tal, de repente colocar, eu acho bacana colocar que não é obrigatório, né? Se a pessoa que se negar a se identificar, ela vai ter acesso. E é importante também, acho que o senhor, deixar isso bem claro e bem destacado, porque a partir do momento que a gente, né, o morador, coloca uma cancela, um vídeo de monitoramento, acaba sendo uma atuação privada ali do ente, mas a prefeitura não vai estar deixando de fazer os serviços essenciais ali, como coleta de lixo, limpeza da rua, enfim, isso vai continuar sendo feito. Tudo, esgoto, coleta de lixo, iluminação, e repito, se a pessoa que quiser adentrar não quiser se identificar, ela não terá o seu acesso cancelado. Na verdade, vamos ser bem explícitos, para inibir as pessoas que vão nesses locais fazer alguma coisa que seja ilícita, que são, né, e a gente tem visto êxito. Não é cancelada a liberdade de ir e vir, mas é um mecanismo de sucesso no mundo nos últimos anos para inibir o vandalismo, a insegurança pública, e tem tido muito êxito. Os ambientes têm sido mais cuidados e os moradores ficam muito satisfeitos. O Sérgio Bottini, ele faz parte também de uma associação de loteamento, vereador? Não, o Bottini, inclusive, deu, e aí a gente foi aprendendo durante o processo, tem um mecanismo, o Bottini, ele, por ser de uma entidade que cuida de construção civil, ele acompanhou em outras cidades no estado do Rio Grande do Sul a implementação, e um fenômeno interessante, além de tudo que eu já falei, que é positivo, o próprio proprietário tem os seus lotes, o seu imóvel até melhor valorizado. Então, por isso que ele acabou, no decorrer do processo, surgindo numa das reuniões, dando várias alternativas, mudou-se o percentual, né? Havia uma discussão que percentual dos proprietários para aplicar, né? Então ele acompanhou, sugeriu alguns pontos importantes, então ele acabou contribuindo também no processo junto com os moradores e os proprietários. Importante Sindicato das Indústrias da Construção Civil aqui do Rio Grande do Sul, o Sinduscom-RS, e a gente vai ouvir agora o Sérgio, que gravou para a gente também sobre a importância dessa lei. A lei aprovada pelo vereador Moisés no final de 2022 é uma lei muito importante para o setor da construção civil, porque a lei ela tratava federal apenas do Código Florestal e ela traz as adaptações para o município poder regrar, junto com a lei federal, as APPs e as áreas de arroio e de áreas de água permanente. Então essa lei traz para o município uma flexibilidade para adaptar as questões socioeconômicas ambientais da cidade, da região e adaptá-la para a legislação municipal. Então agradecemos o vereador por ter tido essa ideia e ter essa iniciativa que vai ajudar na segurança das cidades e na segurança do setor da construção civil, que é um setor muito importante para a economia. Olha o que ele traz aí também, as PPPs, olha a importância que a lei acaba ampliando aí para o cuidado também as áreas de preservação também, vereador. Vários loteamentos têm áreas de preservação e eles acabam adotando essas áreas, né? Por isso que eu disse, tem toda uma regulamentação que é importante que os loteamentos que quiserem acessar procurem para saber como fazer. Mas a gente fica feliz de contribuir com um projeto de lei que virou lei, aprovado por essa casa, né, pelos vereadores, que passa a ser mais uma ferramenta para a melhoria de vida do cidadão. Com certeza, é a Câmara, mostrando aí como ela está cada vez mais perto do cidadão e ajudando nesses problemas cotidianos. Vereador, muito obrigado pela presença mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Poxa, eu que agradeço o espaço aqui, vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês e peço que os porto-alegrenses cada vez mais, através do Poa TV, da TV Câmara, conheçam o trabalho para fiscalizar os seus representantes. Obrigado, vereador Moisés Barbosa, Maluco do Bem. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e também lá no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.